Boa tarde a todos. Estou eu aqui de novo. Prosseguindo os trabalhos. Na verdade, essa é a última mesa do dia. E é a mesa fechamento, na verdade, desse ciclo que nós iniciamos hoje de manhã, né, com todas as intervenções e a sensibilização. Né, muitas coisas foram apresentadas, muitos olhares, muitas experiências, né, dessa vivência. E agora a gente vai falar, acredito eu, voltado para nós, psicólogos, para a nossa angústia verdadeira. Afinal, para quem nós estamos trabalhando? Né? A demanda de quem? Então, vou passar a palavra aos palestrantes. Ok? A gente faz esse ciclo, cada um terá 30 minutos. E no final a gente faz uma rodada de perguntas. Ok? Então, vamos lá. Seguindo a ordem, primeiras damas, eu passo a palavra para a Luciana Gimenez. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito agradecida pelo convite do grupo, do CRP, pela acolhida que eu estou tendo e minha neta, e pela surpresa grata de falar sobre a questão da demanda. A apresentação que eu vou fazer se intitula A Questão da Demanda ou A Demanda por uma Questão. E foi um trabalho muito inicial na minha vida profissional e foi o trabalho que marcou a passagem da minha vida como profissional exclusivamente e, a partir daí, eu comecei a fazer pesquisa. Vamos dizer que foi a primeira pesquisa que, sem querer, eu, juntamente com a equipe com quem eu trabalhava naquele momento, fizemos. Então, eu vou dar um jeitinho de ficar mais para cá. Como é que eu faço para... Ah, melhorou. Oi? Não, eu fico assim mesmo. Eu acho que dá tranquilo. Tá bom, tá bom. Então, vou fazer uma breve introdução, e como são só 15 minutos, vou procurar ser sintética. Ah, são 30, eu tinha entendido 15. Ah, então melhorou bem. Pode. Bom, a princípio, eu vou problematizar um pouco, né, para a gente pensar o que é essa demanda. Como a Débora falou, eu sou psicóloga, mas eu fui muito precocemente para a saúde pública. Toda a minha vida profissional eu passei na saúde pública, portanto, eu vou falar do lugar de uma profissional que trabalhou, eu me aposentei no ano passado como psicóloga da saúde. Então, é desse lugar, de psicóloga que trabalhou em unidade básica, em CAPS, em centro de referência de AIDS, etc. Então, o que é essa demanda dentro da área da saúde? Como que essa demanda foi construída historicamente? Como é que essa demanda chega na psicologia? E pensar a demanda implica em pensar como é que a gente entende o sujeito, que sujeito é esse para quem a gente trabalha, né? E alguns recursos para a gente abordar essa demanda. Bom, na definição de dicionário mesmo, a demanda quer dizer procura, ação ou efeito de demandar, de buscar, a demanda de um produto aumentou ou diminuiu. É uma palavra muito problematizada na economia e no direito também. Na área da saúde, embora se fale muito a palavra demanda, essa palavra ela não é problematizada. Ela vem relacionada sempre com a questão do acolhimento, da clínica ampliada, como é que a gente vai resolver essa demanda. A demanda em si, ou o que ela pode estar trazendo, o que ela pode estar comunicando, não tem uma problematização na área da saúde. Então, Débora?
Aí a gente pensa um pouco historicamente, né, como é que essa demanda foi se constituindo, e aí os colegas que me antecederam já trouxeram elementos suficientes para a gente pensar um pouco o quanto, historicamente, as técnicas que foram se desenvolvendo de disciplina e de biopoder vão desapropriando as pessoas dos seus saberes, das suas culturas e daquelas coisas que elas tinham como recurso para lidar com a sua saúde, e como uma explosão de técnicas que vão determinar quem é que tem um determinado saber, e que este saber é que vai resolver as questões do sofrimento, seja ele físico, psicológico, social, etc. No decorrer desse tempo, em que as pessoas e os grupos vão sendo destituídos desse saber, um outro saber vai ocupando a cena, e a gente pode dizer que ele pode ser expresso em nome do saber médico, né? Um saber hegemônico que promete dar resposta para todos os problemas e que promete a felicidade e a normalização de todo mundo. Esse processo, que está sendo resumido aí em uma lâmina e algumas palavras, é um processo que demorou aí 200, 300 anos, e que teve o grande efeito de fazer com que as pessoas acreditassem, de fato, que elas não sabem lidar com aquilo que lhes aflige, né? Então, a gente não precisa voltar muito tempo atrás, 50, 60 anos atrás, as pessoas, as comunidades, lidavam com os seus sofrimentos, com as suas questões, tinham seus recursos constituídos. E isso foi sendo perdido, e hoje a demanda por um atendimento que geralmente medicamentoso, que resolva esse sofrimento, ela é muito grande. A gente viu esses dias uma pessoa importante, né, da área da saúde, falando que a maioria das pessoas que procuram atendimento na atenção básica não tem um problema de saúde específico, né? E isso gerou uma série de rumores. E, na verdade, a atenção básica acaba lidando com questões sociais de um sofrimento que extrapola a questão orgânica, biológica, que, se for vincar a saúde como um problema exclusivamente biológico, aí pode dar abertura para se pensar uma coisa dessas, né? De que a pessoa não tem um problema, porque o problema não é só da ordem biológica, é de uma ordem emocional e social, e política, e econômica também. Então, aí a gente pensa em todo esse histórico, e a demanda vai sendo constituída dessa maneira, né? As pessoas vão desacreditando daquilo que elas sabem e vão acreditando que tem um outro que sabe e que vai resolver para elas. Aí a gente tem uma cena que eu acho muito bonita, que depois de muitos anos, de muitos séculos, aí destituindo esse saber popular, a gente, quando eu falo a cultura hegemônica, branca, etc., classe média, começa a abrir espaços para se incluir o saber indígena, o saber de outras culturas, e respeitar esse saber como um saber que também tem sua verdade, que também tem a sua resolutividade, e que pode, sim, agregar importantes contribuições, não é? Então, é desse saber que eu falo, quando esse saber é excluído, quando ele é massacrado, quando ele é colocado no lugar de quem não tem a verdade, de algo que é do nível do misticismo, né? Não é científico e, portanto, é totalmente desacreditado, as pessoas vão, de fato, se perdendo de si mesmas, né? É o outro quem vai poder resolver o meu problema. E aí a demanda para a psicologia. Aí eu vou fazer a minha provocação, né? Cada um fez as suas, eu vou também fazer a minha. Eu vou dizer uma coisa assim, para mim, né, indo, inclusive, da Ana Maria Bock, né, que acho que foi o Saulo que falou da Bock, clínica e social não tem nenhuma separação para mim, né? A clínica tradicional, que é definida pelo Ferreira Neto como a clínica clássica, né, portadora de um modelo homogêneo, influenciado pela medicina, caracterizado como um sistema de atenção voltado para o indivíduo, como se este indivíduo
não estivesse inserido no mundo, na sua cultura e no social, e que está voltada para atividades de psicodiagnósticos, psicoterapia, geralmente exercida em consultórios particulares. Então, esta é uma clínica, é a clínica clássica, é a clínica tradicional, é a clínica convencional. Tá? A clínica que se vai fazer dentro de um serviço de saúde, ela é uma clínica que vai estar junto com o social. Eu não vejo como separar o indivíduo do mundo onde ele vive. Né? A constituição do seu psiquismo, da sua cultura, dos seus valores, da sua classe social, da sua etnia, do seu gênero, etc. Toda a constituição de quem ele é passa por todas essas dimensões. Então, quando o sujeito faz a clínica, quando o psicólogo faz a clínica, ele está lidando com toda a dimensão social também. Né? Então, no marco dessa clínica tradicional, esse sofrimento é reportado a uma dimensão individual. Né? E pensar a demanda para a psicologia implica em pensar quem é esse sujeito. O que eu entendo por sujeito? O sujeito é um indivíduo que tem as suas características, os seus sofrimentos, que vieram até ele por meio de hereditariedade, reencarnação, seja lá o que for. Ou esse sujeito pode até ter essas dimensões que eu desconheço, porque eu não estudo sobre essas coisas, mas ele tem também a cultura, a família, o social, o político, o econômico, o mundo onde ele vive, constituindo a sua subjetividade. Então, eu acho que aí é uma questão de escolha mesmo, a gente escolher, eu penso no sujeito como um indivíduo, ou eu penso no sujeito como alguém que está em processos de subjetivação, e que muda constantemente nesse processo, e que tem todo esse histórico do mundo onde ele vive fazendo parte dele. A minha opção é por esse segundo sujeito. Né? Então, eu não vou falar de sujeito, eu falo de modos de subjetivação. São processos através dos quais as pessoas vão se transformando e transformando o mundo onde vivem. Então, é com esse sujeito que eu trabalho. Então, quando ele entra, entre aspas, no meu consultório, ele traz toda essa dimensão para dentro do consultório também. Então, aí eu falo um pouco do psicólogo na UBS, pensando que já lá em 1980, né, aí é a Magda Dimenstein, que resgata esse histórico muito bem, mostrando que o trabalho do psicólogo na saúde pública, já lá no marco de 1980, já era voltado para, já se apontava que era essa a direção, né, de um trabalho que não se fixasse numa clínica fechada, na clínica tradicional, hegemônica, etc., mas que, pelo contrário, atentasse uma palavra bastante reveladora, que é o território. Né? O território onde esse sujeito se inscreve, o mundo onde ele vive, que pode ser lido por esse vínculo, território. Que território é esse? A identidade dele, o que ele pensa sobre ele, o que ele deseja para ele, quais são os conflitos, as perspectivas, passam pelo mundo por aquele território onde ele vive. Por isso, território é uma palavra fundante para o SUS e para o SUAS, né? E que precisa ser problematizada. Então, para falar de demanda, eu vou ter que falar de território também. Eu tenho que falar de sujeito, né? Quem é o sujeito, como é que eu penso esse sujeito, e um pouco também sobre o que é território. E aí, então, essa coisa, né, que os colegas já disseram, que dá para identificar muito do porquê que o psicólogo não fez sucesso, né, não conseguiu deslanchar na saúde pública naquele primeiro momento da década de 80 e 90. E todos esses problemas que estão aí elencados, o que eu vou dizer é o seguinte, pessoal, não é só da psicologia. Se você for ver, a odontologia fez isso, a medicina fez isso, né? A fonoaudiologia fez isso, todas as disciplinas que, junto com a psicologia, foram para dentro dos serviços de saúde pública,
enfatizaram a abordagem clínica tradicional, se distanciaram, o distanciamento entre a prática dessas disciplinas e o SUS, o distanciamento cultural entre o profissional e a demanda, a dificuldade de trabalho em equipe, a falta de adesão dos pacientes aos programas, foram problemas que atingiram a psicologia e atingiram todas as outras disciplinas também, né? Então, até hoje, a medicina exercida dentro da saúde pública tem uma ênfase muito grande na clínica tradicional e todo um esforço de se jogar à luz no médico de família, etc. Então, não é só a psicologia que precisa fazer esse giro paradigmático, né, de sair da questão da clínica focada na clínica convencional de consultório e lançar um olhar criativo e desafiador para as questões sociais e culturais. Muito bem. Então, sob a influência desse modelo aí hegemônico, né, que destitui o saber das pessoas, que faz com que elas acreditem que não saibam nada mesmo, benzedeiras, indígenas, negros, né, que tinham sobrevivido, que sobreviveram a tantas coisas, não tinham nada a trazer. Então, a gente vai para uma saúde, um serviço de saúde configurado na lógica de um mercado, que tem que consumir medicamentos, né, que tem que medicalizar, e medicalizar não é só tomar remédio, né, são práticas que levam a acreditar que as pessoas estão doentes e não que o social e o cultural precisa entrar no jogo da discussão. E nesse modelo, né, intervencionista, segmentado, etc., é que a prática psicológica vai estar se desenvolvendo e vai estar recebendo a sua demanda. Então, aí a gente chega num momento para falar, bom, então, que demanda é essa que vem até a porta do psicólogo que trabalha, por exemplo, em uma unidade básica de saúde, na atenção básica, que é onde confluem as mais variadas questões, os mais variados sofrimentos e problemas. É uma demanda destituída de saber, que acredita que não tem saber nenhum, e que vem demandando práticas de medicalização, em função de um processo histórico que foi aí constituído. Bom, essa demanda, portanto, ela tem questões individuais, mas ela tem também fatores coletivos e históricos. E tem aquele momento contemporâneo que a gente vive e que ela quer também ter os seus problemas resolvidos imediatamente, né? Então, é uma demanda que quer uma resposta para agora. Eu acredito que aí, eu não sei se essa é a última lâmina, mas vamos dar uma olhadinha. Pode passar. Eu vou falar a respeito, olha que interessante que vocês falaram muito, né, sobre desapropriação, etc. Eu vou falar dessa experiência, então, que eu vivi em 1990, trabalhando como psicóloga numa unidade básica de saúde, num bairro de Diadema, em que eu, uma fonoaudióloga e um assistente social, tínhamos uma demanda de 250, 300 crianças e adolescentes para atender. E a gente fez grupo, a gente tentou várias alternativas e nada resolvia. A gente atendia 10, tinha 30, 40 na porta, né? Então, quanto mais a gente tentava dar conta daquela demanda, mais ela crescia. Um dia, a gente resolveu parar e pegar a ficha de cada uma daquelas crianças, de cada um daqueles adolescentes, e pensar de onde vêm essas crianças, né? De onde vêm concretamente? Elas vêm de Minas, da Bahia? Qual a religião dessas famílias? A gente fez um estudo sobre essa demanda, uma análise, né? Levantando vários fatores, desde o lugar onde elas moravam, no bairro, o lugar de onde tinham vindo, qual a religião. E uma das perguntas era, qual é a escola? Né? De que escola essas crianças vêm? Na época, o bairro tinha 5 escolas. E 70% das crianças, para nossa grande surpresa, vinha de uma única escola, que nem era a escola maior, era uma das menores escolas do bairro. E eram aquelas queixas de sempre, né? A criança não aprende, a criança não fica quieta, ela atrapalha os amigos, ela é hiperativa, papapá.
Aí a gente se inquieta com essa questão, mas como é que a gente tem 70% de uma demanda vindo de uma única escola? Quando a gente vai até os profissionais da UBS, os profissionais mais antigos, né, e a gente pergunta, a gente fala o nome da escola, né, e fala assim, brincando, quase que numa coisa bem lúdica mesmo, de brincadeira, e pergunta, o que esse nome desperta em você? O nome da escola. E eles começam a dizer cenas de guerra, crianças mutiladas, pessoas baleadas, e aquilo foi muito impactante para a gente. Como assim? O que aconteceu nessa escola? Aconteceu que, alguns anos antes, em frente a essa escola, tinha uma área de ocupação chamada Vila Socialista, e um dia, né, a Polícia Militar do Estado entrou nessa área com a cavalaria, né, para fazer a desocupação da área. E entrou com cachorro, com cavalo, a população revidou, estavam com um coquetel molotov, e foi realmente enfrentamento, resultou em 2 mortes. Esse é um recorte de jornal daquela época, né? E essa intervenção, de modo algum, teve nenhum planejamento, né? Para onde essas pessoas, que ao final de 4, 5 horas de briga mesmo, de luta, que crianças foram mordidas, pessoas perderam a mão, foi realmente cenas de guerra, para onde essas pessoas foram? Para a escola que ficava em frente. Não tinha para onde ir, né? Então, essas pessoas foram acolhidas nessa escola, ficaram morando nessa escola durante 1 ano, as atividades de aula deixaram de existir, e essa escola passa por um processo de descaracterização de escola, claro, as pessoas foram morar lá dentro, elas cozinhavam, tomavam banho, enfim, a comunidade foi morar. Quando a gente pede para conversar com os professores, já num segundo momento, a gente vai até a escola e fala para eles, olha, a grande demanda que a gente tem para psicologia vem daqui, a gente quer conversar com vocês. E eles nos recebem, e numa reunião a gente pergunta como é que foi, né, a questão da Vila Socialista. E a palavra que eu vou usar, que é uma palavra bem marcada da clínica, né, foi uma catarse aquele momento, né? Teve professora que chorou, foi um momento muito intenso, em que eles contaram que, durante 1 ano, a escola teve ocupada, né, pelos moradores da Vila Socialista, e que eles eram obrigados, pelo governo do Estado, a comparecer na escola, a bater ponto na entrada e a bater ponto na saída, e ficavam dentro da sala dos professores sem fazer absolutamente nada, se sentindo extremamente ultrajados e desrespeitados, etc. A partir deste momento, a gente estabelece um vínculo muito favorável com essa escola, com um grupo de professores, e a gente vai ver que as grandes queixas que apareciam, né, eram muito interessantes, que as crianças não tinham limite, elas agiam ali com eles, na escola, como se elas estivessem na própria casa, sendo que não aquelas crianças propriamente, mas os irmãos e amigos, enfim, aquela escola, de fato, foi uma casa para as crianças e para adolescentes daquele bairro. E como aí uma colega do auditório falou, né, como quando um direito é desrespeitado, em cadeia, outros direitos vão sendo desrespeitados. E qual a gravidade de se atender essas crianças no modelo da clínica tradicional ou convencional, como é que se queira chamar? Você está deslocando a dimensão de um conflito social, político, e patologizando um indivíduo que está te trazendo até uma demanda, ele está sendo porta-voz de uma demanda do mundo no qual ele vive, mas não necessariamente das suas questões individuais. Isso não quer dizer, no entanto, gente, que nesses 70% de crianças, não tinham crianças que tinham realmente algum tipo de dificuldade, crianças que tinham uma deficiência auditiva expressiva, que a fono identificou e foi para
aparelhar, criança em situação de abuso. Então, não dá para dizer, olha, magicamente, né, mas uma grande quantidade de crianças expressavam esse mal-estar que uma instituição trazia em função de um histórico de violência social e de violência institucional, que acabou repercutindo. A partir deste momento, eu entendo que este trabalho que foi feito é clínica, eu defendo, eu sustento que isso que eu fiz junto com os colegas, é da ordem da psicologia clínica. Na saúde tem se falado muito a expressão clínica ampliada, né? Então, podem aplicar essa expressão se quiserem, mas é clínica, né? Porque ela parte de um princípio e ela começa a investigar. Eu não tenho uma resposta, eu tenho a demanda que está ali na minha frente. E eu não tenho uma resposta pronta para essa demanda. Eu preciso buscar recursos, mecanismos para ouvir o que essa demanda está me trazendo, mas não só no nível do indivíduo, também no individual, atentando para esse indivíduo, acolhendo ele e acolhendo o seu sofrimento, mas podendo também entender que, se ele está num mundo, num território, que o território tem a sua história, que as instituições que estão nesse território têm vida, né? E aí, quando eu falo de território, eu penso em Milton Santos. O território tem vida, o território não é o contorno de um mapa, né? E ele tem história. E é muito interessante que, a partir desse resgate, o grupo, a equipe, começa a perceber uma série de outros sinais, por exemplo, as placas de trânsito, né, que indicam preferencial, etc., frequentemente com furos de bala, né? Na época, Diadema estava como a segunda cidade mais violenta do mundo, e nós estávamos no bairro mais violento da segunda cidade mais violenta do mundo. E o problema, gente, pasmem, era a hiperatividade das crianças. É incrível, né? Então, esse giro, a partir dessa história, a gente caiu em si. Que a gente estava, e quando eu falo a gente, eu sou muito grata ao grupo com quem eu trabalhei, porque eu tenho certeza que a gente não faz nada sozinho, né? Que a gente estava, que tinha uma palavra que a gente lidava, e a palavra era violência. E que era com isso que a gente precisava se haver, e, a partir daí, a gente vai começar a lidar com essa temática, e, a partir desse trabalho, é que eu vou fazer o mestrado e vou abraçar esse caminho. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar falando e por estar aqui hoje, e estamos aí para discutir.